O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que vai impor no primeiro dia de governo tarifas sobre todos os produtos importados do Canadá, do México e da China. A medida pode afetar drasticamente as cadeias de produção de uma série de itens, elevando custos para a própria indústria norte-americana. Donald Trump mencionou que a nova tarifa de importação será de 25% para produtos do México e do Canadá e uma retaliação pelas ondas de imigrantes que chegam aos Estados Unidos passando pelos países vizinhos. Já sobre a China, Trump ameaçou impor uma taxa de 10%. Os três países juntos compram mais de $1 trilhão em exportações dos Estados Unidos e forneceram já quase $1 trilhão e 500 bilhões em bens e serviços para os Estados Unidos só em 2023. E a gente conversa agora com o economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, direto de Miami, nos Estados Unidos. Tudo bem, Will? Bem-vindo sempre aqui à programação da Jovem Pan. E essa possibilidade dessas taxações, o que isso vai bagunçar com o mercado, não só dos Estados Unidos, mas também, de uma certa maneira, o mercado global. Will, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Thiago? Boa noite a todos que nos assistem aqui. De fato, o Trump ele já chega causando, né, como a gente fala. Essa foi uma promessa de campanha dele, ou seja, eu vou controlar a imigração, eu vou fechar as fronteiras dos Estados Unidos, eu vou acabar com essa invasão que ele chamava, né, que estava tendo de imigrantes, além, obviamente, do tráfico de drogas, tráfico de várias outras coisas que entravam no país. E aí, o que ele faz? A primeira medida é exatamente uma medida que, no meu entendimento, é muito mais para chamar a atenção e trazer México e Canadá, em especial, para a mesa para negociar. Ora, se vocês não me ajudarem a fechar essa fronteira, e me ajudar significa custo efetivo, mão de obra, pessoas, né, controlar realmente, se vocês não me ajudarem com isso, vocês vão acabar sofrendo, porque eu vou taxar o produto de vocês aqui. São importantes parceiros comerciais, não acho que seja tão simples assim. O México passou a China, especialmente pós-pandemia, com a ideia do chamado nearshoring, né? Ou seja, você trazer a produção mais para perto de onde está o seu consumidor. O México se tornou o principal parceiro comercial americano e uma taxação de 25% sobre todos os produtos mexicanos acaba tendo impacto, especialmente nessas cadeias de suprimento que são interligadas. Não é à toa que hoje na Bolsa aqui nos Estados Unidos a gente viu as ações da GM, da Ford e da Stellantis, dona de diversas marcas de carro, todas elas sofrendo aí, porque elas sim seriam bastante impactadas com peças ficando mais caras e a própria venda de carros também dos Estados Unidos para o México podendo ser impactadas, porque o México também pode vir e retalhar, né? Pois é, mas uma coisa é você discutir, claro, em relação ao México e o Canadá, dois países importantes, mas muito mais para a região aí da América do Norte. Mas eu pergunto para você, se houver uma tomada de decisão em relação à China, aí pode abrir uma guerra comercial, não é? Na verdade, essa guerra comercial ela já existe há bastante tempo. Eu acho que o Trump, ele, em 2016, ele veio e chancela isso, né, de fato, negociando bilateralmente, diretamente com a China, tornando mais pública essa guerra que ficava antes em ambientes comerciais, em câmaras de comércio e por aí vai. O Trump vem, e eu lembro que naquela época ele ficava tweetando, acabei de sair de uma reunião na China, eles vão ter que pagar pelos nossos produtos, ou vão ser tarifados, e tinha muita fumaça, né? Tinha muita espuma nesse sentido. A verdade é que desde lá, no governo Trump, no governo Biden, as relações Estados Unidos e China, elas não melhoraram. A balança comercial aqui nos Estados Unidos, ela ainda é bastante deficitária em relação à China, ou seja, os Estados Unidos mais compram produtos da China do que vendem para lá. E o que vendem ainda tem um componente agregado de tecnologia importante. E cada vez mais os Estados Unidos vem bloqueando essa transferência, ou busca bloquear essa transferência de tecnologia. Tanto é que isso já afetou, inclusive, os chips da NVIDIA que são vendidos para a China. Will, quando o presidente que vai assumir no ano que vem ganhou a eleição, o próprio mercado e os próprios analistas aí nos Estados Unidos diziam o seguinte, que é uma incógnita o que seria esse novo governo de Donald Trump. Mas aí ele começou a anunciar os nomes, os integrantes do governo, e pelo menos na área econômica houve uma aceitação até que mais positiva em relação ao mercado. O mercado até que gostou do anúncio dos nomes ou de alguns nomes dessa área econômica, isso é verdade?
Eu diria que existe uma grande expectativa positiva em relação a alguns nomes, né? Porque a ideia, por exemplo, de você criar um departamento de eficiência que vai mergulhar na burocracia estatal e ver o que você pode otimizar, reduzir o número de pessoas envolvidas, de processos, né? Ou seja, tornar a máquina pública mais enxuta. E esse departamento é capitaneado pelo Elon Musk, além do Ramaswamy, que é outra figura imponente aqui entre os republicanos, um cara que fala de uma forma bastante afiada, né, contra essa burocracia estatal. Isso gera a perspectiva, a expectativa positiva de ganho de eficiência, né, pela burocracia estatal, tornando, por exemplo, licenças ambientais mais fáceis de serem adquiridas, projetos saindo do papel. Eu estava ouvindo vocês aqui comentarem, né, o Kobayashi comentou aqui do evento que teve em Brasília, quanto tempo demorou, né, para você conseguir aprovar uma melhora em termos de segurança lá em Brasília. É exatamente para atacar esse tipo de coisa, né, que foi criado esse departamento. Fora isso, no final de semana, o Trump anunciou o secretário do Tesouro, também um nome conhecido do mercado, um cara que estava no mercado e que entende as demandas do mercado financeiro, que aqui nos Estados Unidos é muito relevante, é o maior mercado financeiro do mundo, é importante para a economia. Então, isso trouxe uma certa calma para o mercado de que, olha, os anseios e o mercado vai ser ouvido, né, no governo Trump. Diferente, às vezes, um pouco daquilo que acontece no Brasil, né? Ou seja, a gente brinca da Faria Lima, né? O mercado financeiro brasileiro, às vezes, brigando ou discordando ou recebendo uma crítica por parte do governo. Então, sim, o mercado aqui nos Estados Unidos segue otimista com as expectativas em relação ao governo Donald Trump. Will Castro Alves, diretamente de Miami, economista. Muito obrigado mais uma vez, Will, pelas análises aqui na Jovem Pan. Até a próxima. Um abraço. Forte abraço, Thiago. Tchau, tchau.